Em 2013, na cúpula dos BRICS, o Lula confirmou a criação de uma moeda para fugir do dólar nas trocas comerciais entre os países desse grupo. O chanceler russo disse até que a ideia desse negócio partiu do Lula em pessoa. Mais de uma década se passou e na cúpula desse ano os presidentes dos países dos BRICS debateram muito esse assunto e ficou claro que eles estão cansados de depender do dólar. E eles estão decididos a criar uma nova moeda. E se isso acontecer mesmo, imagina o quanto o dólar poderia perder força. Mas tem um porém, né? O Trump está determinado a impedir a criação dessa moeda. Ele disse na Truth Social, que é a sua rede social, que ele exige um compromisso dos BRICS de não criar sua própria moeda, nem apoiar qualquer outra além do poderoso dólar americano, nas palavras dele mesmo. Quem fizer isso vai ter que pagar uma tarifa de 100% ou dar tchau para a maravilhosa economia americana, também segundo ele. Mas e agora? O que será que vai acontecer daqui para frente, hein? Será que os BRICS vão dar meia volta e desistir dos seus planos? E se eles realmente criarem uma moeda e abandonarem o dólar? O que será que vai acontecer com você, com o seu dinheiro, com a sua família? Vê o vídeo até o final para você entender direitinho. Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta. Conta pra mim aqui, ó, você acha mesmo que o Trump tem mesmo capacidade de taxar os países do BRICS em 100%? O Lourão pode ser osso duro de roer, mas esse tipo de medida é complicada de colocar em prática, viu? E até o senador Brazuca Randolph Rodrigues acha que os americanos não estão com essa moral toda, não. Olha aí a audácia, Brunão. A gente dizer isso, né? Então, olha o tamanho dos Estados Unidos, né? Pois é. O Trump diz que vai retaliar os BRICS se eles abandonarem o dólar, mas a criação de uma moeda é só a pontinha do iceberg. Os BRICS querem mesmo uma verdadeira reforma de todo o sistema financeiro global. É aquilo que o Lula chamou de nova ordem multipolar. Lembra, Brunão, quando a gente falava isso, ó, há anos aqui? Muito tempo mesmo. E o povo dizia que era a teoria da conspiração. Aí a teoria, virando prática. Acho que deu certo. Existem instituições que controlam as relações financeiras e comerciais entre os países, tipo o FMI, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio. Só que claro que os Estados Unidos e a Europa têm um papel de liderança nessas instituições. E são eles que criam e fazem valer as regras. E os outros países menos privilegiados, como a gente, que lutem. Todos os BRICS querem que isso mude. Mas dá para dizer que o Putin é um dos maiores entusiastas da ideia. Uma das maiores alegrias da vida dele seria ver um dia o dólar e os próprios Estados Unidos ficarem mais fracos. Ele já é sancionado, né? Mas a moeda dele tá melhor que a nossa, eu vou falar isso para você lá no finalzinho do vídeo. E os argumentos dos BRICS fazem total sentido, viu? Para começar, o PIB dos BRICS é maior do que o do G7. 35% do PIB global é produzido pelos países do BRICS. A taxa de crescimento do PIB desses países é também maior do que a do G7. E a população, então, nem se fala, né? A dos BRICS é de 3,5 bilhões, quase a metade da população do planeta. Enquanto isso, a população do G7 não chega nem a 1 bilhão. E outro detalhe interessante, ó, sabe o Conselho de Segurança da ONU? Lembra quem compõe esse grupo aí, ó? Estados Unidos, Reino Unido, França, China, Rússia. E tem 2 BRICS nesse conselho. E os países do BRICS olham para esses números todos aí e pensam assim, quem é G7 na fila do pão para poder mandar no mundo, hein? Só que poder é aquela coisa, né? Quem tem, não quer perder. E usa os recursos que estiverem disponíveis para manter esse poder. E no caso do Trump, ele quer usar as tarifas. Mas antes mesmo de ameaçar os BRICS, ele já tinha prometido uma tarifa de 60% para os produtos vindos da China e uma de 10 a 20% para os produtos de outros países. Ele quer também cobrar uma tarifa de 25% em cima dos produtos importados do México e do Canadá. E nesse caso, o motivo, diz ele, né, é combater a imigração e as drogas ilegais que vêm desses países. Essas coisas do Trump com as tarifas vêm preocupando meio mundo. A OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, alertou que essas medidas do Trump são um grande risco para a economia mundial. E ela diz também que a intensificação das medidas comerciais restritivas pode aumentar os custos e os preços, desestimular o investimento e enfraquecer a inovação e, em última instância, reduzir o crescimento. Agora, imagina uma tarifa de 100%, né, em cima de tudo aquilo que os States importam dos BRICS. Todos os produtos que a gente exporta para lá poderiam custar o dobro para os importadores americanos. É como se sempre a gente passasse pela luz vermelha lá, né, do aeroporto.
Que é sempre taxado 100%. É Né? verdade. Ou bens a declarar. Bens a Toda declarar. vez vai passar por lá. Na verdade, é o contrário, né? Vai passar no que não tem nada para declarar, E vai aí ser leva pego. a multa. Isso. É sempre luz vermelha. Verdade, e é 100% mesmo a multa, né? Aliás, os nossos produtos iam perder a competitividade com isso, né? E países concorrentes acabariam substituindo a gente nesse fornecimento para os Estados Unidos. Você consegue imaginar as consequências disso? Quem que vai ser prejudicado aí nessa história, hein? Então vamos pensar um pouquinho no que pode acontecer se o Trump mesmo criar realmente uma tarifa de 100%. Quais seriam as consequências, hein? O Brasil é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos. A gente exporta muita coisa para lá. E entre os produtos agrícolas a gente tem soja e o óleo de soja, né? Açúcar, café, carne bovina, carne de frango também, laranja e suco de laranja. Olha aí, Bruno. Aí, Sim, meu amigo, o Brasil é o líder mundial da exportação de suco de laranja. será que o Trump sabe disso? Pois é. A gente também vende máquinas agrícolas, peças automotivas e vários produtos químicos para os Estados Unidos. E tem também ferro, aço e minério de ferro, petróleo bruto, celulose e madeira. E com uma tarifa de 100%, ficaria muito caro para os importadores de lá poderem comprar esses produtos da gente. E com isso, eles provavelmente passariam a buscar fornecedores em outros países. E perder os Estados Unidos como cliente, pensa bem, Bruno? Você tem um cliente, seu cliente é os Estados Unidos. Ele deve ser o maior cliente que você tem, né? Então, seria desastroso, né? E nesse ponto, o Trump tá certo. A economia americana é realmente maravilhosa, ele pode falar, né? O Brasil perderia bilhões de dólares em receita, o que iria impactar inclusive no nosso PIB. E os setores de agricultura e mineração e a indústria de base seriam afetados gravemente. O desemprego nesses setores, não preciso nem falar, né? Iria crescer muito. E com uma exportação menor, outros setores seriam impactados, tipo de transporte, serviços e até logística, olha só. Mas é importante a gente pensar também nas consequências do lado de lá, né? Que não fique impune essas coisas, não. Essa tarifa aí de 100% também valeria para outros países do BRICS, hein? Pensa só, do lado dos Estados Unidos. A Índia, por exemplo, é um dos países que mais exportam para lá. Eles fornecem medicamentos genéricos, produtos químicos, tintas, serviços de TI, que tem bastante, né? Muito serviço de TI vindo da Índia, equipamentos eletrônicos, máquinas para construção, agricultura e manufatura, ferramentas e componentes mecânicos, joias, pedras preciosas, peças automotivas, petróleo, carvão e um montão de outros produtos. Já a China exporta aparelhos e componentes eletrônicos, roupas, brinquedos, móveis, tudo, né? Equipamento industrial, ferramenta elétrica, produtos químicos, industriais, EPIs, painéis solares. Só pra gente ficar aqui em alguns exemplos. Blusinhas também. Não esquece que monta celulares. Pois é, a gente vai falando do negócio de celular daqui a pouquinho. Aí. Você vê que o buraco é bem mais embaixo. Isso sem falar nos produtos que os outros países do BRICS exportam para os Estados Unidos. O Trump precisa lembrar que a população dos BRICS é quase a metade da população mundial, né? O PIB desse grupo equivale a 1/3 do PIB global. E com tanto produto taxado, né? Parecendo até alguma figura aqui do Brasil, né? Entendeu alguma referência? O nome é parecido, né? Tanto produto taxado entrando nos Estados Unidos, o custo de produção das empresas americanas aumentaria muito, né? Os insumos aumentariam. E com isso, os produtos de lá ficariam muito mais caros para o consumidor americano, aumentando a inflação de lá. Já pensou como o povo iria ficar bem feliz com isso, né? E outra coisa, as empresas americanas exportam muito também. E os States também estão entre os maiores exportadores do mundo, aliás. E esses produtos também ficariam mais caros, olha só. Será que eles conseguiriam manter o volume de vendas? Ou será que os países compradores poderiam reduzir as suas importações dos States? Seja pelo preço mais alto ou até por retaliação mesmo, né? É algo a se pensar, concorda? Agora, imagina o que poderia acontecer se todos os países do BRICS decidirem retaliar parando de fornecer para os Estados Unidos, o que de fato é também muito improvável. Será que os States conseguiriam encontrar fornecedores substitutos? Com o tempo tudo acontece, né? Mas no começo, meu amigo, as cadeias de produção seriam totalmente quebradas. Faltaria muita coisa nos mercados para o povo comprar. E também faltaria muitos produtos que as empresas de lá exportam. Tudo por falta de matéria-prima. Olha esse exemplo aí, Bruno. Você falou de celular, ó. Vamos lá. Em 2012, a Apple decidiu montar o Mac Pro lá nos Estados Unidos em vez de montar na China. Só que olha só esse problema inesperado que complicou tudo, ó. Um pequenito parafuso. A empresa precisava de muitos parafusos personalizados, mas a única fábrica local disponível
só conseguia produzir cerca de 1.000 por dia, muito menos que a Apple precisava. E sem outra opção, a empresa teve que importar parafusos da China para não atrasar ainda mais a produção. E olha esse caso aí, o caso mais simples do mundo, mostrou como é difícil para os Estados Unidos e para qualquer país do mundo, né? Competir com a eficiência e com a velocidade da cadeia de produção chinesa, que consegue atender a demandas enormes muito rapidamente. Você tá vendo que uma tarifa de 100% em cima dos BRICS não é uma coisa simples? Essa medida seria algo como jogar meleca no ventilador, sabe? Sai todo mundo respingado. Mas ainda tem um detalhe muito importante. Faz mais de uma década que os BRICS estão falando nesse lance aí de moeda comum, certo? Morrem de vontade de criar essa moeda. Mas tem um porém, o projeto não tá rodando não. Pelo menos não com a rapidez que o Putin e a companhia limitada ali da galera revolucionária queria. O próprio Putin reconheceu que a introdução dessa moeda ainda é algo muito prematuro. Isso porque a iniciativa requer um alto nível de integração entre os países do BRICS. Tanto é que, de acordo com analistas, a ameaça do Trump, olha só, Bruno, tiro no pé, mostra que o Trump está superestimando o poder dos BRICS e demonstrando até em última instância falta de confiança que ele tem no dólar. Eu acho que ele é... Eu conheci um político passado aí, que é aquele que fala da boca para fora, fala mais assim, do que deveria. Depois vai ver o que dá para fazer. Exatamente. E daí não dá para fazer. Ou fala mais para conseguir menos, talvez, Exato. né? Ou fala para conseguir atenção, mas não dá para resolver aquilo, né? Pois é, e tem uma diferença entre palco, né, quando você tá falando para sua base, e a hora que você tá com a caneta na mão, né? As coisas têm muito mais peso. Exatamente. Então essa provocação do Trump aí é provavelmente muito desnecessária, não era nem pra ele estar falando disso a essa altura do campeonato. Tem muita coisa pra rolar ainda, sabe? E quando os BRICS finalmente criarem essa moeda, será que o Trump ainda vai ser presidente? Afinal, essa conversa aí de uma moeda comum tá se arrastando faz muito tempo. Bom, e da nossa parte mais importante aqui do vídeo, pra cravar o seu like aqui, a sua inscrição no canal. O que você pode fazer dos seus lados? Qual que você fica, Bruno? O primeiro, never bet against America, ou seja, nunca aposte contra a América. Ou never say never, nunca diga nunca. Acho que o nunca diga nunca. Uma coisa é certa, ninguém sabe o futuro, tá? Se eu estivesse falando pra você, seria só o meu palpite. E eu queria muito, olha só essa, eu queria muito estar sofrendo do lado da minha impressora de dólares na mão, como tá os Estados Unidos agora, porque a de reais tá difícil, viu, meu amigo? Se você chegou até aqui nessa parte do vídeo, a palavra-chave hoje vai ser dupla, tá? Se você acha que quem vai ganhar essa briga são os BRICS, escreve aqui Time BRICS, é isso, Bruno? Isso aí. Time BRICS. Agora, se você acha que ninguém vai conseguir superar a supremacia americana, escreve o quê? Trump Time ganhou? Trump. Ou time Trump? Time Trump. Time Trump. Beleza, e se você quiser entender por que o dólar está subindo muito e também para você ver mais detalhes de como essa moeda dos BRICS vai acontecer, né? Eu vou deixar esses vídeos aqui, né, Bruno? Desse lado aqui para você assistir. Se inscreve no canal para você continuar acompanhando o nosso trabalho também, tá bom? Valeu, tudo de bom. Tchau.